Meus queridos irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, estamos chegando ao final do Check-up da Família edição 2020. Nesse ano nós conversamos sobre esse tema, a crise da família na crise. Esse é o nosso quinto encontro e nesse quinto encontro eu quero continuar falando sobre isso. Como é que essa crise que está acontecendo fora de casa tem influenciado as nossas relações dentro de casa. E como é que nós, empoderados pela graça de Deus, podemos lidar com a crise não só fora de casa, como dentro de casa. E mais que isso, eu quero que a gente pense sobre maneiras criativas pelas quais nós podemos não simplesmente superar a crise, mas nos tornarmos pessoas melhores a partir dessa crise. Pensando nisso, então, eu quero te convidar a ler comigo, ou pelo menos a acompanhar a leitura de Tiago. Eu vou ler dois textos na carta de Tiago. O primeiro é Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, e depois um segundo texto que no momento oportuno eu lerei. Tiago, então, capítulo 1, versículo 1, nos diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Amém. Amém. Eu desejo que o Senhor tenha misericórdia de mim para falar de maneira clara e fiel. E que o Senhor tenha misericórdia de você para ouvir com clareza e de maneira aberta aquilo que o Senhor eventualmente queira dizer a você, de forma que possa edificar a sua família através dessa mensagem. Esse é o meu desejo em nome de Jesus. Amém. Bem, eu não sei se você sabe disso, é possível que não, mas no primeiro século, quando uma carta era enviada, era uma prática muito comum elencar ou listar as credenciais do remetente. No entanto, o autor da carta de Tiago não se identifica a partir de credenciais muito pomposas, por assim dizer. Ele simplesmente se identifica como servo do Senhor Jesus e servo de Deus. Simplesmente isso. Servo de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo. Esse é um fato digno de nota, porque o autor dessa carta era irmão do Senhor Jesus e também era o principal líder da igreja de Jerusalém. Então eu me pergunto, por que é que ele não se identificou a partir das suas credenciais, que aliás eram muito boas, o irmão do Senhor Jesus e principal líder da igreja de Jerusalém? A minha hipótese é que ele não o faz porque havia sido muito influenciado pelo jeito de viver de Jesus. Tiago foi um homem que literalmente conviveu com o Senhor Jesus. Tiago foi, portanto, muito influenciado pela convivência íntima com Jesus. Eles cresceram na mesma família. E especialmente depois da morte e ressurreição de Jesus, Tiago, bem como os seus irmãos, a sua família em geral, entendeu melhor qual era a missão de Jesus e o tipo de pessoa que Jesus era. E eu diria que Tiago então se tornou um discípulo fiel, um discípulo maduro de Jesus. Diria que Tiago se tornou aquele tipo de discípulo que ouve e pratica o que o seu mestre ensina. De acordo com a tradição, Tiago era conhecido como joelho de camelo, numa referência aos calos que ele havia supostamente adquirido durante o tempo que ele passava orando de joelhos. Esse era Tiago, um homem que ouvia o que Jesus ensinava e praticava o que Jesus ensinava. É por isso mesmo que ele então escreveu uma carta muito prática, porque nessa carta, e isso era muito simples para ele, porque nessa carta ele estava simplesmente expressando aquilo que ele mesmo fazia. Ou seja, como é que nós podemos ouvir e praticar aquilo que Jesus ensinou? Bem,
Quando ele começa essa sua carta, ele o faz de maneira muito chocante, eu diria. Ele diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Depois de lerem essa carta que Tiago escreveu, eu imagino os seus leitores se perguntando nesses termos: Tiago, você está dizendo que a gente precisa ter uma grande alegria nessa grande crise pela qual nós estamos passando? Tiago, você está dizendo que existem algumas coisas que faltam em nós e que só Deus pode dar, mas que Deus só nos dá isso numa experiência de crise. Tiago, como é que a gente pode experimentar isso? Tiago, como é que isso é possível? Bem, na sua carta, que como eu disse é muito prática, Tiago dá muitas dicas nessa direção, muitas orientações, melhor dizendo, nesta direção. E uma dessas orientações, um dos princípios que ele ensina é esse: ouça muito, fale pouco. Ouça muito, fale pouco. Se não, vejamos, Tiago, capítulo 1, versículo 19, registra o seguinte: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Se vocês querem receber de Deus aquilo que só Deus pode dar, e que Deus dá somente na crise, uma das coisas fundamentais é isso. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar. Prontos para ouvir, tardios para falar. Eu não sei se vocês já observaram isso, é bem provável que sim, mas numa discussão entre duas pessoas, ambas querem sempre a mesma coisa. Querem falar e serem compreendidas. Quando dois querem falar e serem compreendidos ao mesmo tempo, cria-se o conflito, isso é inevitável. Então Tiago ensina: ouça muito, fale pouco. E Tiago prossegue. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se também. Veja que ele coloca a ira nesse contexto. Ele está dizendo, em outras palavras, tome cuidado com a ira. Tome muito cuidado com a ira, porque a ira, embora seja algo legítimo e que tem o seu adequado lugar na experiência humana e mesmo na experiência cristã, a ira não deve ser acolhida com muita facilidade. Por isso ele diz: olha, sejam prontos para ouvir, tardios para falar, ouçam muito, falem pouco e não se irem com facilidade. Especialmente na relação conjugal, é muito importante prestar atenção, é muito importante que os cônjuges prestem atenção em como a ira é gestada, como a ira nasce dentro da relação. E a ira, uma vez gestada e não tratada, vai tendo efeito cumulativo dentro da relação. Numa discussão, por exemplo, entre cônjuges, é muito comum acontecer o seguinte: quando não é ouvido, o homem se afasta e entra numa espécie de caverna e fica em silêncio. Ele não quer falar. Ele se afasta para entender o que está sentindo. O homem não se sente muito à vontade com os sentimentos. Sentimento é uma coisa estranha para o homem. Então ele entra numa espécie de caverna para entender o que ele está sentindo. Assim ele espera entrar em contato com a sua dimensão racional para compreender o que está acontecendo. Quando não é ouvida, a mulher sente necessidade de falar mais e mais. E ela fala para expressar o que está sentindo. Ao contrário dos homens, ela não se sente muito à vontade com o elemento racional, com a racionalidade. Isso é estranho
para ela de alguma maneira. O que não quer dizer, obviamente, que a mulher não exerça a racionalidade. Eu estou dizendo que o homem tem dificuldade com os sentimentos, enquanto que a mulher tem dificuldade com o elemento racional. Então, ela entra, ela fala, ela expressa os seus sentimentos para entrar em contato com as suas emoções mais profundas. Resumindo, no conflito, o homem entra numa caverna para ficar em silêncio, enquanto que a mulher entra sobe num palanque para falar. E é muito ruim para ela quando ele entra na caverna, mas também é muito ruim para ele quando ela sobe num palanque. Ainda assim, numa relação saudável, o homem precisa de muitas horas de caverna, enquanto que a mulher precisa de muitas horas de palanque. Bem, então por que não dar a cada um o que cada um precisa? Parece simples. Basta que ela dê a ele as horas de caverna que ele precisa. Se ele está no momento de caverna, ela o deixa nesse momento de caverna. Ou então, se ela está no momento de palanque, ele a respeita e a deixa no momento de palanque. Por que simplesmente não dar a cada um o que cada um precisa? Parece simples de resolver. Mas não é isso que acontece. Porque normalmente o homem não percebe que está no momento de caverna. E a mulher não percebe que está no momento de palanque. E por que não percebem? Não percebem porque não são apenas as coisas dentro de casa que levam o homem para a caverna e a mulher para o palanque. A crise fora de casa também pode levá-los para esse lugar existencial, para esse lugar que eles acabam ocupando dentro da relação de tempos em tempos. Numa situação normal, em que tudo está bem fora de casa, quando o homem chega em casa e ele está bem, e ele percebe que a mulher está no momento de palanque, ele respeita esse momento. O homem inteligente, o homem sábio, o homem que está aprendendo a seguir Jesus e que está amadurecendo, quando ele chega bem em casa e percebe que a mulher está no momento de palanque, ele sabe que ele precisa fechar a boca e ouvir. Porque, como diz a sabedoria popular, não só Tiago que ensina isso, a sabedoria popular também ensina, em boca fechada não entra mosquito. É claro, se ele chegou em casa e ela está, aliás, se você chegou em casa e percebeu que ela está no momento de palanque, meu amigo, sente e escute. Porque ela vai falar para você o seguinte, viu, mas isso é hora de você chegar? Viu, mas eu cheguei um pouco mais cedo até do que eu chego. Bem, mas então quer dizer que eu estou errada? Não, não estou dizendo que você está errada. Não, você está dizendo que eu falei uma mentira. Não, eu não disse que você falou mentira. Eu só estou dizendo que... Não fale nada, meu amigo. Você escute. Então a sua esposa vai falar o seguinte para você. Olha como que está meu cabelo. Mas o que tem com o seu cabelo? Como que tem com o seu cabelo? Olha aqui. Olha como está meu cabelo. Olha como está meu cabelo, hoje eu não consegui fazer nada, não consegui fazer minha unha, não tem uma roupa no guarda-roupa que eu vista, mas a gente não está indo em lugar nenhum. Claro, a gente não vai em lugar nenhum, porque você nunca ouve o que eu quero fazer, mas é que nós estamos num momento de pandemia, você não me escuta, tá vendo? Eu sempre estou errado, você sempre está certo, você nunca me ouve. Meu amigo, escute, deixe ela falar, diga sim, sim, poxa, que difícil. Que dificuldade. Poxa, eu consigo entender o que você está passando. E não é no sentido de ironia, não. É dizer com honestidade. Eu estou tentando entender. Eu estou me esforçando para entender. No máximo, faça a pergunta. Existe alguma maneira que eu possa te ajudar? E provavelmente ela vai dizer assim, você me ajuda se você parar de querer me dar solução e simplesmente me ouvir. Aí você fala assim, tudo bem, eu vou me esforçar para fazer isso. Então, se você chega em casa bem e ela está no momento de palanque, meu amigo, fecha a sua boca e senta, porque ela vai falar. Agora, vamos imaginar que você, esposa, chegue em casa bem. E aí você percebe que o seu marido está no momento de caverna. Minha irmã, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Se você chegou em casa e seu marido está com aquela cara... Ele está num momento de caverna. E aí você perguntou para ele,
o que está acontecendo? E ele respondeu assim para você: nada. Acredite em mim, não está acontecendo nada mesmo. Pelo amor de Deus, para o seu bem, para o bem do seu marido, não pergunte mais nada depois disso. Se você perguntou o que está acontecendo e ele disse nada, fique quieta e deixe ele quieto. Porque mesmo que seja alguma coisa, ele não quer falar. Não adianta você dizer assim para ele, quando ele diz nada, aí você diz: se não é nada, então por que você está com essa cara? Desamarra essa cara, pelo amor de Deus. Se for para você ficar em casa, mas ficar com essa cara fechada, não adianta você ficar em casa. A gente quer tempo de qualidade, não adianta estar aqui com essa cara. Pelo amor de Deus, não diga isso. Se ele diz é nada, então é nada mesmo. Deixa, isso vai passar. É o momento de caverna. Então, se tudo está bem fora de casa e ele chega e percebe que ela está no momento de palanque, ele fica quieto. O homem sábio fica quieto. Mas se você chegou em casa e percebeu que o seu marido está no momento de caverna, mulher sábia fica quieta. Ouça muito e fale pouco. Ouça muito e fale pouco. A coisa fica difícil, meu irmão, minha irmã, quando ele chega em casa num momento de caverna e encontra a esposa inflamada num palanque. Ou então quando ela chega em casa inflamada num palanque e o encontra acabrunhado num momento de caverna. Aí a coisa se complica, aí fica difícil. Quando um está no momento de caverna e o outro está no momento de palanque, aí fica muito difícil. Nessa circunstância, ao conversarem e discutirem sobre um assunto sério, um não consegue ouvir o outro e ambos ficam como? Irados. E é justamente sobre isso que Tiago está falando. Meus irmãos, tenham isso em mente. Sejam prontos para ouvir, tardios para irar-se e tardios para falar, tardios para irar-se, tardios para falar. Não se irem. Mas por que Tiago está preocupado com a ira aqui? Por que não irar-se? Ele diz no versículo 20, capítulo 1, versículo 20. Porque a ira do homem, isto é, a ira do ser humano, não produz a justiça de Deus. É isso que Tiago está dizendo. Olha, eu até entendo que vocês se irem, porque você, homem, tem o seu momento de caverna e você, mulher, tem o seu momento de palanque, e às vezes vocês não conseguem se entender nesse sentido. E é difícil mesmo, mas eu digo para vocês, ouçam muito e falem pouco e não se irem. Por quê? Porque essa ira não vai redundar na glória de Deus. Essa ira não vai redundar no bem de vocês. O que Tiago está tentando dizer é que nas nossas relações existem sempre a agenda do marido e a agenda da esposa. Mas existe também entre nós a agenda de Deus. E a ira não contribui para a agenda de Deus e nem para a sua agenda. A ira de vocês não resulta em paz ou em avanço no jeito de viver de Jesus. Ok, Tiago, mas como não se irá? Como não se irá? Ele não sai dessa caverna. E ela não desce desse palanque. Como é que eu não vou me irar, Tiago? Tiago diz assim: ouça muito e fale pouco. Ouça muito e fale pouco. É interessante que a instrução para ouvir está muito presente em toda a Bíblia. Então, isso deve nos fazer pensar, por que ouvir é tão importante? Por que ouvir é tão importante? Quero te dar duas razões por que ouvir é tão importante. E a primeira razão é que quem ouve, serve. Quem ouve, serve. A prática de ouvir o outro é uma forma especial de servir. Vejam o que o próprio Senhor Jesus nos ensina. Em Marcos capítulo 12, do versículo 29 ao versículo 31, o Senhor Jesus diz o seguinte: ouve, ó Israel, o Senhor,
o nosso Deus, o Senhor, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Você prestou atenção no que está sendo dito aqui? Note que o primeiro verbo desse texto que eu citei para vocês, Marcos, do capítulo 12, no capítulo 12, do versículo 29 ao 31, o primeiro verbo do texto lido é ouvir. Ouça, ó Israel, que é uma citação de Deuteronômio 6. Não é por acaso que o verbo ouvir está aqui em primeiro lugar. Jesus está enfatizando aqui que o ato de ouvir precede o ato de amar. O ato de ouvir precede o ato de amar. Em outras palavras, antes de amar a Deus e ao próximo, você e eu, nós precisamos ouvi-los. A esse respeito, o pastor luterano, um dos maiores teólogos do século XX, um alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, afirma o seguinte, num livrinho muito interessante chamado Vida em Comunhão. Ele diz assim: o primeiro serviço que um crente deve ao outro na comunidade é ouvi-lo. Assim como o amor a Deus começa com o ouvir da sua palavra, assim também o amor ao irmão começa com o aprender a escutá-lo. Deus prova o seu amor por nós não somente quando nos dá a sua palavra, mas também quando nos empresta o seu ouvido. Os cristãos acreditam que sempre devem oferecer algo quando estão na companhia dos outros, como se isso fosse o seu único serviço. Esquecem que ouvir pode ser um serviço ainda maior que falar. Meus irmãos, que palavra profunda. Minhas irmãs, que palavra extraordinária. Se compararmos o ato de ouvir com o ato de visitar um doente, de participar de uma reunião de oração, de dar uma aula de escola dominical, podemos concluir, e neste caso equivocadamente, que essas coisas são mais importantes do que simplesmente ouvir. Mas nós precisamos enfatizar: ouvir é muito importante. Por que é tão importante? Porque quem não consegue ouvir o irmão, acaba também não sendo capaz de ouvir a Deus. E quem não é capaz de ouvir o irmão e a Deus, no final das contas, não será capaz de ouvir a si mesmo. Alguém que se torna surdo para si mesmo, também se torna surdo para Deus e para o outro. Quem ouve, serve. Por isso que é tão importante ouvir. Por isso que Tiago ensina: ouça muito, fale pouco, porque quem ouve, serve. Mas em segundo lugar, quem ouve, humilha-se. Quem ouve, humilha-se. A raiz etimológica da palavra humilhar, do verbo humilhar, é humus. E humus nos remete à ideia do que é fundamental e fértil. Humus tem a ver com terra, tem a ver com esterco. Terra é fundamento. Terra é aquilo no que nos apoiamos. E esterco, humus, é aquilo que fertiliza. Portanto, a humilhação, que é o caminho para a humildade, nos coloca em contato com o que é fundamental em nossa vida e com o que torna a nossa existência uma experiência fecunda. Quem ouve, humilha-se, e quem se humilha, experimenta profundidade e fecundidade na vida. Mas por que ouvir é um ato de humilhação? Porque ouvir
é um ato de humilhação, de modo que quem ouve, humilha-se. Eu digo isso porque o ato de ouvir exige humildade da parte de quem ouve. E a humildade está nisso. Saber, não com a cabeça, mas também com o coração, que é possível que o outro veja mundos que eu não vejo. É possível que o outro veja mundos que eu não vejo. Ouvir é reconhecer que o outro pode ver eventualmente, saber e ser mais do que eu sou capaz de ver, mais do que eu sou capaz de saber e mais do que eu sou capaz de ser em termos de maturidade. Quem ouve se humilha. E quem se humilha está no caminho da humildade. Quem se humilha está no caminho de desenvolver a virtude da humildade. Veja então que ouvir nos habilita a praticar o serviço e a humilhação. E aí Tiago prossegue dizendo, agora no capítulo 1, versículo 21. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece. Veja bem, sejam prontos para ouvir, tardios para falar e, consequentemente, serão tardios para irar-se. E se você não se irar facilmente, você não abre as portas para a maldade e para a impureza moral. Geralmente, quem pratica a maldade e a impureza moral é alguém que está movido pela ira e pela tristeza. Dificilmente alguém movido pela alegria e pela paz está envolvido com a impureza moral e com a maldade. Então veja como é atual aqui o ensino de Tiago. E aí Tiago arremata dizendo o seguinte: aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Veja, aceitem a palavra que foi implantada em vocês. Aí você pode perguntar assim, mas qual é essa palavra que foi implantada em nós? Bem, para entendermos qual é essa palavra que foi implantada em nós, nós precisamos nos voltar para Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Essa é a palavra que foi implantada em nós, que é a seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Veja, seja a atitude de vocês a mesma que houve em Cristo Jesus, que veio a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Veja que há aqui aqueles dois verbos que eu falei, que o ouvir nos coloca em condições de praticar. Quem ouve, serve. Quem ouve, humilha-se. Portanto, quem ouve, quem está aprendendo a ouvir muito e falar pouco, está praticando o mesmo tipo de atitude, está tendo o mesmo tipo de postura que Jesus teve, que foi esvaziar-se e tornar-se servo. E sendo achado em condição humana, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Servir e humilhar-se. Aceitem humildemente a palavra que foi implantada em vocês, que é essa palavra que nos diz que Cristo serviu e humilhou-se. E agora vocês estão sendo convidados a servirem e humilharem-se.
Aceitem essa palavra que foi implantada em vocês. E Tiago termina assim, de uma maneira extraordinária. Porque essa palavra é poderosa para salvá-los. Esta palavra é poderosa para salvá-los. E aqui, quando lemos isso, nós corremos o risco de pensarmos que Tiago está falando da salvação eterna, da salvação do julgamento eterno, da salvação após a morte. Não. Tiago está nos falando aqui que essa palavra implantada em nós, essa palavra que nos diz para termos a mesma atitude de Cristo Jesus, que se tornou servo e se humilhou, essa palavra implantada em nós é capaz de nos salvar. Em outras palavras, Tiago está dizendo o seguinte: se você for capaz de aprender, de praticar isso, ouvir muito e falar pouco, especialmente, mas não somente, na sua relação conjugal, você com isso praticará o serviço e a humildade. E isso será capaz de salvar você. Mas salvar o quê? Salvar a sua história com a sua esposa, salvar a sua história com o seu marido, salvar a família de vocês, salvar a paz de você. Ouvir essa palavra, receber humildemente essa palavra que foi implantada em nós. Servir e humilhar-se. Ouvir como um ato de serviço e ouvir como um ato de humilhação, no sentido que expus aqui, será algo capaz de salvar você, salvar a relação de vocês, talvez salvar o casamento de vocês, salvar a paz de vocês, salvar a esperança que vocês têm de terminarem a vida juntos. Tiago, se a gente quiser começar a viver assim, viver uma experiência em que a nossa relação vai sendo restaurada, e que uma experiência em que a crise que está acontecendo fora e gerando crise dentro da família, uma experiência que, ao invés de a crise desmantelar a nossa relação e empobrecer a nossa relação, muito pelo contrário, uma experiência que é enriquecida na crise. Se a gente quiser viver uma experiência como casal, como família, que ao invés de sucumbir na crise, a gente se torna melhor na crise, Tiago, por onde a gente começa? Aí Tiago responde: ouça muito e fale pouco. Que Deus os abençoe e vos guarde em nome de Jesus. Amém.